Daniel, me ajude! Eu tô completamente perdido, não sei o que comer antes do treino. Eu quero ter mais disposição, eu quero ganhar massa muscular, eu quero emagrecer. Então, nesse vídeo, eu vou lhe ensinar tudo o que você precisa saber para você otimizar os seus resultados. Fala galera do canal, Daniel Cage aqui na área e hoje eu trago aqui um tema que eu tenho o maior tesão de falar, de estudar. Para quem não sabe, eu fui atleta da minha vida inteira de natação. Hoje eu pratico remo, surfo, mergulho, enfim. Estou sempre praticando algum esporte, sou apaixonado pelo esporte. Tive também o privilégio e a experiência de trabalhar com muitos atletas ao longo da minha carreira, inclusive atletas olímpicos, triatletas, nadadores, lutadores, ginastas, enfim, galera da musculação também, corredores, ultramaratonistas, acho que até de esgrima eu já atendi gente no consultório. Vou falar para vocês hoje tudo que eu sei aqui sobre esse tema, tá? Lhe convido a refletir e raciocinar comigo, porque não é bem assim o que a gente ouve por aí, né, nesse assunto de pré-treino, pós-treino. A gente precisa entender como o nosso corpo funciona e quais são as estratégias mais eficientes para que a gente otimize os nossos resultados. Então, pessoal, muita gente tem dúvida do que comer antes do treino, no pós-treino. Como esse assunto é um assunto muito extenso, eu vou dividir esse vídeo em dois vídeos. Nesse aqui, eu vou falar só sobre o que comer antes do treino, né? Vou trazer esse raciocínio de como a gente deve pensar na hora de eleger os alimentos que a gente vai comer. E depois eu vou gravar um outro vídeo só falando sobre o pós-treino, porque aí já é uma outra lógica, fica mais fácil, mais didático da gente aprender. Então, muita gente acha que o que você deve comer antes do treino é uma coisa padronizada ali, é uma coisa rígida, que serve para todo mundo, independente de sexo, idade, né, de objetivo. E, na verdade, isso é um grande erro. Ou muita gente acha também que o que a gente deve comer antes do treino tem que ser um suplemento, né? Porque os suplementos eles trazem muito esse marketing de que é uma fórmula secreta, uma fórmula completa e que você nunca vai encontrar um alimento com aqueles nutrientes e tal. Eu quero criar um raciocínio, construir um raciocínio junto com vocês para que a gente entenda o que o nosso corpo precisa para ter um bom desempenho, ter energia para correr mais, se você quer ter força, né, para construir massa muscular, ou se você quer apenas secar, definir, queimar gordura, o seu corpo precisa de alguns nutrientes que são muito importantes, independente do seu objetivo. Antes de um treino, você precisa fornecer ao seu corpo, por exemplo, uma boa hidratação. Nosso corpo precisa de água para que você não se lesione, para que você não quebre durante o treino, para que você se sinta confortável em treinar. E seja para emagrecer, para ganhar massa muscular, para ter mais velocidade, enfim, você precisa estar bem hidratado. Então, uma coisa que é muito importante antes de você treinar é se hidratar e manter um estado de boa hidratação ao longo do dia, né? Para você chegar num nível de hidratação ótimo, você precisa de algumas horas bebendo água para você ter um músculo bem hidratado. O que muita gente acaba fazendo é ingerindo um volume de água absurdo antes do treino. Você precisa estar bem hidratado, seja qual for o seu objetivo. Outro ponto muito importante que a gente deve pensar na hora de eleger os alimentos que a gente deve consumir ou quantificar o que você vai comer antes do treino é o seguinte: antes de treinar, você não pode estar com a barriga cheia de comida. Independente do que você consoma, você precisa ter um conforto no estômago, um conforto nessa parte digestiva, porque demanda muita energia, se gasta muita energia para digerir os alimentos e o momento de digerir não deve casar com o momento de se praticar exercício. Às vezes pode ser uma refeição líquida, pode ser uma refeição pastosa, né? Mas tem que ter alimentos de fácil digestão e numa quantidade que é individualizada. Tem pessoas que não toleram grandes quantidades de comida, tem pessoas que toleram o mínimo e tem pessoas que não toleram. E aí, para essas pessoas, às vezes, o mais indicado é até treinar em jejum de comida. Só bebe água. Nunca jejum de água, tá, pessoal? Para as pessoas que têm dificuldade de se alimentar antes do treino, que não toleram nada e que treinam em jejum, inclusive isso é tema de um assunto bastante controverso, extenso. Eu posso gravar depois um vídeo só falando sobre isso, porque tem muita gente que esse debate do tipo, treinar em jejum vai secar a gordura, vai emagrecer mais rápido. Outros falam que treinar em jejum vai diminuir a
eficiência do treino, você vai treinar mais debilitado, com menos potência. E eu sou a favor de que cada caso é um caso, mas na maioria dos casos eu acredito que você treinando bem alimentado, num estado bem alimentado, você consegue treinar mais forte, treinar mais tempo, de forma mais intensa e treinando melhor, com mais qualidade, você também vai ter mais resultados. Então tem que colocar isso na balança. E é claro que essa coisa do não, eu não tolero nada, Daniel, eu já tentei comer de tudo, passo mal. Isso também é treinável. A gente pode treinar o nosso sistema digestivo a aceitar alguns alimentos e para isso você precisa de um acompanhamento de um nutricionista, de preferência esportivo, para que ele tenha esse know-how, para que ele lhe ajude a você se adaptar a ingerir alguns alimentos para que você treine com mais força. Um outro ponto muito importante, o terceiro ponto que a gente deve se atentar é quanto tempo eu como antes do treino, né? E essa é uma grande dúvida. Muita gente fala, tem que ser 1 hora antes do treino, pode ser meia hora antes do treino, tem que ser 2 horas antes do treino. Calma. Eu acho que a pergunta que a gente deve fazer é quanto tempo você tem para se alimentar antes de um treino? Porque, por exemplo, se você acorda 4h30 da manhã para treinar 5 horas da manhã, você tem meia hora para se alimentar. E esse é o único momento que você pode treinar. Eu não vou falar para você acordar 3h30 para se alimentar e ficar esperando o tempo de digerir e treinar. Não vou fazer essa loucura, né? Porque você diminuir as horas de sono, isso vai lhe trazer um problema muito maior do que o que você vai comer antes do treino ou o tempo que você vai esperar para treinar. Então, eu sempre gosto de perguntar isso. Quanto tempo você tem? Se você tem tempo para poder planejar, né? Ou tempo para esperar, então eu vou comer aqui, meu treino vai ser, sei lá, no final da manhã, ou meu treino vai ser no final da tarde. Beleza. Aí a gente recomenda que você se alimente em torno de 1 hora antes do treino, porque é o tempo que dá para você digerir uma refeição leve e para que esses nutrientes cheguem no músculo e para que você fique também com um conforto digestivo, não fique empachado, não fique cheio. A gente deve pensar nisso tudo. Não pode ser alimentos que tenham muita fibra, nem também alimentos que sejam grandes volumes ou alimentos que causem um efeito laxante em você. O tipo de alimento que não cai bem para a maioria das pessoas antes do treino é laticínio. Leite, queijo, derivado de leite, tá? Antes do treino não é muito bacana, não cai bem, tá? Já tive várias experiências com vários atletas que tiveram desconforto gastrointestinal, então por conta da lactose, alguns tiveram diarreia, cólicas, refluxo. A própria proteína do queijo, né, ou do leite, a caseína, que é a proteína que faz aquela massa do queijo, também é uma proteína de difícil digestão, difícil de ser quebrada. Mas, para não errar, as raízes são campeãs. Eu gosto muito de raízes, aipim, batata doce, mandioquinha, raízes de modo geral, porque elas têm um tipo de carboidrato que ele é liberado, quando a gente ingere ele é liberado de forma lenta. A gente chama isso de time release, ele é absorvido de forma gradual. Então, fornece energia para o seu músculo durante horas de forma gradual. É diferente você ingerir uma dose de açúcar, ou você come um pão branco refinado, ou se você se entope de maltodextrina, algum suplemento, aquela energia toda ela é disponibilizada de uma vez, dá um pico, né, de glicemia, de açúcar no sangue, dá aquele up, mas depois, quando o açúcar cai, você experimenta uma sensação de fraqueza e ninguém quer sentir fraqueza e fome durante o treino, não é mesmo? Então, voltando à questão do tempo, se você não tem tempo para poder se alimentar, pode ser uma refeição líquida, né? Pode ser uma banana, 2 bananas, um pedaço, uma rodela de batata, algo assim. Se você tem tempo para poder se alimentar e planejar, dependendo da hora, pode ser tanto uma refeição doce, como pode ser uma refeição salgada. Podem ser várias possibilidades, tá, pessoal? Eu posto muito sobre essas opções lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, @DanielCage. Estou sempre tirando foto dos pratos, comentando, mas é importante sempre a gente trazer o contexto e procurar o que é mais fácil na sua casa, né, o que é da sua cultura, que você tem acesso, que você gosta. Esse é o mais importante. Então, vocês perceberam aí que existem várias possibilidades. Mais importante, beber bastante água, tá? Fracionadamente ao longo do dia para estar bem hidratado. Você lembrar de que existe uma individualização e de que você precisa ingerir alimentos de fácil digestão.
em pequenas quantidades para que você se sinta confortável durante o treino, não fique empachado. Terceiro, que você adapte a sua rotina, né, e que você calcule o tempo. Por quê? Quanto maior a intensidade do exercício, menor a quantidade de comida que você deve ingerir antes do treino. Inclusive, algumas pessoas só ingerem líquido. Uma vez eu dei uma sugestão que eu acho bem bacana, que é um suco. É um suco chamado Beet Juice, é muito famoso nos Estados Unidos. Eu aprendi com os atletas de lá, americanos, que é 3 maçãs, uma beterraba inteira, uma folha de couve, um pedaço de gengibre, assim, tamanho da cabeça de um dedo, e você bate tudo isso, coa, não ingere a fibra, tá? Porque agora, nesse momento, antes do treino, a fibra não vai ser bem-vinda, vai demorar de digerir, você quer só o sumo e aí você toma essa mistura para quem não tolera mastigar, comer alimentos sólidos. Então é uma dica que eu dou para vocês, para quem é a galera que não tolera e que prefere uma refeição líquida, né? Porque aí você acaba tendo o quê? Você acaba se hidratando bem, né? Que é primordial, e você também tem alguns nutrientes que vão lhe dar ali energia para uma hora de treino, 1h30 de treino. Então, pessoal, basicamente esse é o raciocínio que vocês devem ter, né, na hora de escolher os alimentos antes de treinar. Lógico, vamos tentar priorizar a comida de verdade, né, o alimento in natura, e deixar para usar suplementos e fórmulas prontas, assim, em último caso, como uma questão de praticidade, né? Eventualmente, por exemplo, eu como uma barrinha de proteína, né, ou eu faço um shake, mas isso é dentro de um contexto e é algo esporádico que salva, né, mas que não deve ser a regra, é a exceção. Eu vou gravar agora um outro vídeo falando sobre o que comer no pós-treino, porque aí o raciocínio já muda, né? O que seu corpo precisa já é algo diferente. Eu espero ter ajudado e que você agora lembre de mim toda vez que você for comer ou escolher seus alimentos para treinar, tá? Espero que vocês tenham ótimos resultados. Se ficou alguma dúvida, se não ficou claro, comenta aqui embaixo nos comentários que eu paro aqui e respondo vocês aqui por escrito, ou já gravo um vídeo para o quadro Fala Cade explicando melhor algo que tenha ficado em dúvida, tá bom? Então, antes de acabar o vídeo, queria lhe agradecer por ter ficado até o final aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. O que você acha do que eu falei aqui? Vamos debater, né? Sempre é bom a gente compartilhar conhecimento. Eu aprendo muito com vocês também. Um abraço, um beijo, e agora eu vou puxar um ferrinho aqui na academia para poder manter a forma física. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.